Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Deixe a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, capítulo de número 21. João 21. O tema que nós vamos abordar hoje à noite é a graça que não apenas perdoa o nosso passado, mas devolve o nosso futuro. A graça que não apenas perdoa o nosso passado, mas devolve a expectativa, devolve a nossa missão, devolve o nosso futuro. Hoje pela manhã nós lemos o capítulo 22 do livro do Evangelho de Lucas, 22 do versículo 31 até o versículo 62. Fatiamos esse texto, sublinhamos algumas partes desse texto que fazia jus ao tema que nós gostaríamos de trabalhar pela manhã. E o tema da manhã dava conta de a queda acontece antes do chão. E hoje pela manhã nós vimos essa personagem que vai continuar sendo a mesma personagem agora à noite. Essa personagem, o apóstolo Pedro, tendo alguns comportamentos que levaram-no à queda. Nós vimos que quando nós damos vazão à nossa autossuficiência, quando nós achamos que somos mais do que de fato somos, nós estamos à deriva. Quando nós nos fulcramos, nos estabelecemos na nossa própria força, assim como diz Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Quando nós fazemos do nosso braço a nossa força, a Bíblia está dizendo que nós seremos malditos, não no sentido de maldição per si, mas maldito no sentido de não receber os benfazejos da bondade e da confiança de Deus ou em Deus. Mas por outro lado, o versículo 7 desse mesmo texto vai dizer que bendito é o homem que confia no Senhor. E pela manhã, então, nós vimos essa personagem confiando em si, confiando apenas na força do seu braço, e vimos o momento derradeiro dessa personagem. Eu já disse aqui que a Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.105 versículos, e curiosamente, o centro da Bíblia, o meio da Bíblia, se você abrir a Bíblia, no meio da Bíblia estará o Salmo de número 118, versículo 8, que diz: melhor é buscar refúgio em Deus do que confiar em homens. O rei Davi, que nós fizemos menção hoje pela manhã, começa o seu ministério com 400 mulambos, era o seu exército. 400 homens que não tinham nenhum prestígio, nenhum mérito. E com aqueles 400 homens que não tinham treinamento militar, que não tinham capacidade bélica, ele venceu a maior parte das suas batalhas. Chega uma fase da sua vida que ele tem mais de 1 milhão de soldados. E aí o seu coração é recrudescido, o seu coração agora passa a focar na sua força, no seu poderio bélico, no amestramento que ele ofereceu aos seus soldados, e ele passa a confiar agora na força do seu braço. Mas o Senhor dá a ele uma consciência, e ele, no arrombo do seu coração, ele diz ao Senhor: eu pequei contra ti. Esse foi o meu maior pecado. Perceba que Davi coloca o pecado da autoconfiança acima do seu pecado de adultério com Betseba. Por quê? Porque ele confiou nele mesmo e não em Deus. Assim também nós cometemos pecado quando confiamos apenas em nós mesmos. E eu estava ainda pensando na reflexão de hoje pela manhã, e eu me lembrei, eu não estava lá, a maior parte aqui também pode ser que não estava lá, ou não viu esse jogo, mas no ano de 1950, estamos no ano de Copa do Mundo, aquela Copa foi extraordinária. O Brasil começou de maneira avassaladora. Ele ganhou vários jogos, dentre eles 7-1 contra a Suécia, 6-1, levou 7-1 contra a Alemanha, tudo bem, mas 7-1 contra a Suécia, 6-1 contra a Espanha, e vinha fazendo uma campanha maravilhosa. Mas no dia 16 de julho de 1950, quando todo mundo dava ganho para
para o Brasil aquela Copa. A Copa que o Brasil fez mais gols, 22 gols numa edição de Copa. O Brasil chega e perde de 2-1 para o Uruguai, no Maracanã, lotado, com aproximadamente 200 mil pessoas. O Brasil perde. Mas tem um detalhe interessante. Um homem se torna a personagem daquele jogo. O nome dele era Barbosa, o goleiro. Depois de alguns anos, o Barbosa deu uma entrevista dizendo que uma pena máxima custa 30 anos e o réu, agora não mais, é absorvido. Ele estava há 50 anos sendo lembrado da culpa do gol na Copa do Mundo. E é sobre essa ideia de culpa que nós vamos trabalhar hoje à noite. Então, pela manhã, nós vimos alguém que, de maneira sobrancelha, de maneira altiva, buscava em si o poder. E nós terminamos pela manhã o galo cantando, terminamos pela manhã Pedro chorando amargamente por aquilo que ele produziu ou pela sua caminhada. E agora, no capítulo 21 do Evangelho de João, nós vamos pegar os primeiros versículos, nós não iremos até o versículo 19, provavelmente até o versículo 16, 17, mas é interessante porque faz jus esse contexto do capítulo 21 ao contexto também do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Mas aqui, Jesus já havia sido morto, julgado, havia sido vilipendiado, havia sido expropriado do direito de ser julgado de maneira adequada, ele já havia sido escorraçado, ele já havia sido morto, crucificado, morto, e aí sepultado num túmulo que dele não era, mas agora ele estava ressurreto. E já havia aparecido ou se manifestado aos seus discípulos 2 vezes. E agora, no capítulo 21, ele faz questão de se manifestar para um grupo, cujo qual havia aquela personagem principal que nós estudamos hoje pela manhã. Então, o primeiro versículo do capítulo 21 diz o seguinte: depois disto o quê? Tudo o que já havia sido feito, todas as manifestações de Jesus, ok? Então, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, preste atenção, manifestou-se. Aqui já é o corpo glorificado, o corpo imarcessível de glória de Jesus. Então, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Para aqui, só para mim explicando o texto, hoje eu disse pela manhã que eu não sei pregar, eu sei ler o texto e vou ilustrando o texto, depois a gente faz algumas aplicações. Então, só para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Jesus se manifesta, aqui ele se manifesta de maneira gloriosa. Lembra a natureza hipostática de Jesus, que é a natureza consubstancialmente homem, 100% homem e 100% Deus. Ninguém explica isso, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Mas agora, depois da sua ressurreição, ele tem um corpo glorificado. Então ele se manifesta. E ele se manifesta com o objetivo, se aproximar dos seus discípulos. E junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades era um mar que o Herodes Antipas batizou, na verdade era o Mar da Galileia, nós conhecemos como o Mar da Galileia, mas o Herodes Antipas, para poder ter um benfazejo com o imperador Tibério César, então ele batiza o Mar da Galileia de Mar de Tiberíades. Então é nesse contexto, numa parte desse Mar da Galileia, onde o cenário dos evangelhos vai sendo construído, é que Jesus tem a intenção de se manifestar aos seus discípulos. O texto continua dizendo, e se manifestou assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, também chamado Dídimo, Natanael, que nascera em Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu, que você vai lembrar, que é João e André, e mais outros 2 discípulos. Então, para aqui. Jesus se manifesta a esses 7 discípulos. Qual era o objetivo?
O objetivo era chegar ao coração desses homens, naturalmente, mas, sobretudo, trazer à baila, trazer à ribalta, trazer novamente o coração daquele que saíra do capítulo 22, do versículo 62, lá do Evangelho de Lucas, cabisbaixo, amargurado, sem uma missão. Ele saiu, de fato, com o seu coração altercado, não pela graça, mas pela culpa, altercado pela dor, altercado por aquilo que distanciava ele de Deus. Ele saiu dali machucado, ele saiu dali sem a possibilidade de missão, ele já não tem mais senso de missão. Mas Jesus faz questão de se aproximar desse homem. E é bem interessante o contexto geográfico, porque é nesse contexto que muitas vezes Jesus se reuniu com esse grupo. Muitas vezes Jesus se reuniu com todos os seus discípulos ali à beira do mar da Galileia. Jesus se reunia ali com frequência. Então, num certo sentido, o que Jesus está fazendo é uma espécie de, eu já falei essa palavrinha hoje pela manhã, o palimpsesto, que é retornar memórias, retornar conteúdos do coração. Jesus está colocando Pedro num contexto onde ele possa recobrar elementos do passado. Alguns elementos do passado traria dor, mas outros elementos do passado solidificaria a sua missão, o seu chamado, aquilo que Deus já havia preparado para esse homem. Então, eles estão nesse contexto, e o texto continua dizendo: então disse Simão Pedro, vou pescar. Os outros, porém, disseram, vamos contigo. Então, saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Ao enclarecer da madrugada, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Então Jesus lhes disse, filhos, tem aí alguma coisa para comermos? E eles disseram, não temos. Então Jesus disse-lhes, atirem a rede do lado direito do barco. É curioso isso, né? Parece-me que a noite inteira eles não atiraram a rede do lado direito do barco. Passaram a noite inteira, não pescaram um peixinho sequer. Será que não atiraram do lado direito do barco? É muito provável que tenha feito. Mas agora Jesus diz, atire a rede do lado direito do barco e achareis. Vocês encontrarão um cardume de peixes, de grandes peixes, apenas atire a rede do lado direito do barco. E assim eles fizeram, de tal maneira que quase não conseguiam puxar as redes. Tamanho era o número de peixes que eles apanharam. Então, o discípulo a quem Jesus amava, um exercício aí, para um pouquinho aqui. Quem está escrevendo o texto que nós estamos lendo? João. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Na verdade, João está sendo pudico aqui. Ele está usando de pudiciste, de uma espécie de pudor. Porque ele poderia dizer, eu, João, o discípulo que Jesus amava. Mas ele só coloca ali, quase que na terceira pessoa, o discípulo que Jesus amava. E aí ele diz, o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Então Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se das suas vestes, pois havia se despido, e pulou na água. Para um pouquinho aqui também, porque eu estou só explicando, porque às vezes você lê o texto e não consegue compreender. Não é que Pedro estava nuzinho, 100% nu, lá na floresta, ou lá no mar. Não é isso não. Não estava com as coisas de fora não. O que acontece é que provavelmente na hora da pesca, precisava fazer muitas atividades. Então ele deve ter tirado as suas vestes de cima. Quem sabe Pedro estava com a cirolona, alguma coisa dessa natureza, tá bom? Mas o fato é que agora, quando ele ouve o mestre, ele tem que ter um pudor, ele tem que ter decoro. Então, ele coloca as suas vestes e pula na água. Por quê? Porque se ouviu que o mestre está ali, ele quer ter com o mestre, ele não quer esperar. Assim, quando disseram para ele e para João que o Senhor Jesus havia ressuscitado, João, que era mais jovem, corre, tem mais gás e chega na beira do túmulo. Mas quando ele chega na beira do túmulo, João para, mas Pedro entra com toda a velocidade para ver se era verossímil aquela mensagem. E agora Pedro tem a oportunidade de se encontrar novamente com o seu mestre. Ele não espera o barquinho, ele pula e ele vai nadando. Ele quer estar com o seu Senhor, com o seu mestre, com o seu Deus, com aquele que salvou a sua vida. O texto continua. Então os discípulos
permaneceram no barco, arrastando o barquinho, juntamente com a rede cheia de peixes, pois estava mais ou menos 200 côvados, 90 metros mais ou menos, da terra. E a rede estava cheinha de peixes. Lembra? Tinha peixe nenhum. Agora a rede está cheia de peixes. Quando eles saltaram em terra, viram uma fogueira com brasas, artaqueia. Depois nós vamos ver o que essa palavra aqui no grego significa. Eles viram a fogueira com brasas e sobre ela um peixe, ou peixes, e havia também pães. E Jesus lhes disse: tragam também alguns dos peixes que vocês apanharam. Então Pedro correu, entrou no barco, puxou a rede com 153 grandes peixes, e mesmo assim ela não se rompeu, e trouxe. Então Jesus lhes disse: venham, comam. E ninguém ousava perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Então o Senhor lhes deu peixe e de igual maneira lhes deu pão. Olha que coisa linda. Eles comeram, eles se alimentaram. O texto vai dizer, ainda no versículo 14, que essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Agora entra a parte pivotal do texto. Após haverem comido, Jesus se volta a Simão Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Simão disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Simão, perguntou outra vez, filho de João, você me ama? E Pedro lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas? Então Simão se entristeceu, pois Jesus lhe dissera 3 vezes se ele o amava. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, e sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos parar só até aí nessa leitura. Esse texto, ele é emblemático porque, como eu disse, à medida que a gente vai lendo, o que Jesus queria com Pedro era novamente restaurar a sua vida. Ele sai do capítulo 22, ou do capítulo 18, que é a passagem parentética aqui no Evangelho de João. Ele sai totalmente derrotado. Ele sai totalmente destruído. Quando o galo canta, e ele olha para aquele olhar lancinante, um olhar que poderia ser um olhar de ódio, um olhar de indiferença, um olhar de culpa, o olhar de Jesus, mas era um olhar lancinante, mas encharcado de graça. Não era um olhar que fazia ou traria peso para a alma. Era um olhar encharcado de graça, e talvez essa graça maviosa, essa graça tão potente, esse laço tão profundo, faz com que Pedro não consiga dimensionar o tamanho do amor desse Deus. Como pode? Eu fiz tudo ao contrário. Eu agi de maneira diametralmente oposta à vontade de Deus. Eu segui Jesus de longe, mas ainda assim, Ele não me olha com olhar de distanciamento. Ele me olha com olhar de amor, com olhar de entrega. Ele tem algo especial. Mas a alma desse homem está, como eu disse, altercada. Ele chora amargamente. Diferente de Judas, que não chora, mas tem remorso, ele tem, de fato, o arrependimento, mas carrega uma culpa na sua alma. E aqui, meus irmãos, tem uma dualidade, que nós podemos ver em Judas, que significa louvor a Deus, e Pedro. Porque é possível, por exemplo, você estar perto de Jesus ao ponto ou ao passo de conseguir beijar a sua face, perto de Jesus fisicamente, mas o seu coração está distante de Jesus. Mas por outro lado, é possível você estar distante de Jesus fisicamente, geograficamente, mas o seu coração ainda continuar com Ele. Talvez fora do centro,
mas com o coração em Jesus. E é exatamente aqui que nós encontramos Pedro. Pedro. E eu queria que você imaginasse comigo e tentasse cheirar, tentasse sentir o cheiro dessa cena. Aquela madrugada. Nós tivemos uma madrugada de Pedro naquele pátio, negando Jesus por 3 vezes, praguejando, dizendo que não conhecia Jesus. Nós tivemos Pedro naquela madrugada, olhando para aquela criada, e aquela criada trazendo um peso para a sua alma. Mas agora nós temos Pedro, numa outra madrugada, numa outra noite. E nessa noite, Jesus já havia ressuscitado. Nessa noite já havia acontecido uma transformação. Mas Pedro ainda tinha alguma coisa morta dentro de si. Jesus ressuscitou, mas Pedro ainda carregava mortandade dentro de si. E aquela noite inteira, Pedro passa pensando que ele voltaria para aquilo que outrora ele exercia. Preste atenção que isso aqui é um detalhe muito importante. Quando nós não sabemos mais o que acontecerá no futuro. Porque Pedro achava que ele não tinha mais a dignidade para participar do colégio apostólico. Ele achava que não era mais digno de continuar com a missão que ele recebera 3 anos antes. Porque 3 anos antes, Pedro estava com as mesmas redes naquele mar. E é naquele mar, com aquelas redes, que Jesus o chama para que ele deixe de ser pescador de peixe, para que se torne pescador de homens. E agora, naquele lugar, Pedro acha não ter mais dignidade. E é por isso que Pedro diz, eu vou pescar. Eu vou pescar porque o lugar que eu entendo e que ainda me traz segurança é ser um pescador. E assim acontece com a gente. Quando nós pecamos, quando nós fracassamos, quando nós erramos, quando nós já não vemos mais o futuro, aquilo que nos traz segurança é o lugar do passado. E aí a nossa alma se cola, a nossa volição, os nossos pensamentos, as nossas possibilidades retornam para aquele lugar. É exatamente aqui que nós encontramos Pedro. Nós encontramos Pedro nesse lugar. Nesse lugar, de voltar à estaca zero. Mas Pedro não sabia, é que ali, naquela praia, o galo não teria a palavra final. Aliás, faz tempo que o galo não tem a palavra final, né? Talvez aquela praia era a praia do Flamengo. Eu não ia perder essa. Parentes, volta porque é sério. Ele não imaginava que naquela praia o galo não teria a palavra final na sua vida. Mas tem um detalhe. Naquela praia, Jesus estava preparando muito mais do que uma refeição. Naquela praia, Jesus estava devolvendo o seu futuro, a sua missão. Talvez hoje à noite nós tenhamos pessoas aqui, ou alguém aqui, que por um infortúnio da vida, pelas vicissitudes da vida, pelos percalços da vida, se sente fracassado, sente que perdeu, sente que errou e não consegue mais voltar, sente que o senso de missão por algum motivo foi conspurcado, manchado, foi apagado, mas Jesus te traz novamente para essa fogueira, para que nessa fogueira da sua alma você tenha um significado renovado, transformado, trazendo a dignidade para a sua vida e para a sua alma. E hoje à noite, então, rapidamente, eu quero propor 3 breves reflexões. Eu acho que o meu passador acabou aqui a bateria. Se alguém ali em cima puder passar para mim, eu vou agradecer, porque eu acho que o meu passador aqui acabou a bateria. A primeira reflexão é essa. A graça nos procura quando já não sabemos como voltar. Pedro está querendo voltar, assim como os discípulos no caminho de Emaús, ele está querendo voltar a ser pescador. Mas é aqui que Jesus nos encontra. A graça nos procura quando nós já não sabemos como voltar. Antes de Pedro nadar em direção a Jesus, preste atenção nisso aqui. Antes de Pedro buscar a Jesus, Vinícius, Jesus já estava esperando ele lá na praia. Antes de Adão ir a Deus, Deus veio no seu encalço.
Antes de Davi confessar o seu pecado, quando foi interpelado por Natã, Deus já havia feito um movimento para a restauração de Davi. Antes que você possa imaginar, Deus já está aqui hoje à noite para transformar aquilo que era sepulcro na sua vida, que era mortandade na sua vida, em vida e vida em abundância. É por isso que Pedro pula, e ele acha que está tomando uma atitude, de fato a tomou. Mas, a rigor e per si, quem busca é o Senhor. Isso aqui já havia começado antes, porque se você for no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 7, Jesus ele fala algo importante e interessante. Ele diz, chamem os discípulos e Pedro. Do tipo assim, não se esqueçam daquele que acha que eu esqueci dele. Chame Pedro, porque Pedro deve estar destruído. Pedro deve não ter mais vontade de viver, mas chame Pedro. Pedro, eu quero Pedro. E o Pedro aqui, como de manhã era um arquétipo, para nós agora à noite é um arquétipo, é um modelo, é um sistema. Quantas vezes nós estamos como Pedro? Nós achamos que não temos mais condições, mas aí Jesus diz, chama Pedro. Chama Pedro. Olha só o que Timothy Keller diz para nós. Somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar. E ao mesmo tempo, mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Preste atenção na profundidade dessa frase. Nós somos mais pecadores do que nós imaginamos. Você e eu somos vis. A vilania que ocupa e que habita no nosso coração, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Existe algo, existe uma pulsão, existe algo tão profundo dentro de mim, que de fato nós somos pecadores, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas tem uma pulsão que muitas vezes nos leva para outro lado. Mas por outro lado, a frase diz, mas nós somos tão amados e tão aceitos diante de Deus em Cristo, que nós jamais poderíamos esperar. Esse amor, ele transcende a nossa capacidade cognoscível, a nossa capacidade de mentalizar, a nossa capacidade de entender. É um amor que restaura, é um amor que vem no encalço, é um amor que busca, é um amor que de fato tem interesse no objeto amado. Ele te constituiu a menina dos seus olhos. Lembrando sempre, você nunca vai ser o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco, mas Deus te constituiu a menina dos seus olhos, significando dizer a importância que Ele dá a você, a importância, o amor que Ele tem por você e por mim. É por isso que Ele nos aceita, e Ele vem, Ele nos busca. E aqui Pedro então descobre duas coisas que para nós hoje à noite deve ser clara. A primeira coisa, ele descobriu que era tão fraco quanto ele nunca imaginou. Essa deve ser uma verdade para o nosso coração. A nossa fragilidade precisa, de fato, estar diante de nós. Mas, por outro lado, ele descobriu que ele é tão amado, que aquele olhar penetrou de maneira lancinante a sua alma. De maneira visceral entrou nas suas entranhas. É o amor de Deus que restaura. É o amor de Deus. Por isso, Pedro descobre algo profundo. E é aqui que reside o Evangelho. Porque a nossa vergonha e a nossa culpa diz, esconda-se, como Adão e Eva. Mas o Evangelho diz, vem. Cristo diz, vem. Quando nós pensamos que não há mais lugar para nós, porque nós pecamos e agimos de maneira vil, Jesus diz, vem, ainda tem uma cadeira para você sentar-se junto à mesa. Ele continua te procurando. Então pode ser que você caiu. Pode ser que você esteja vivendo algo terrível, mas Deus continua com a sua graça te buscando. Porque talvez você tenha desistido de você mesmo, mas Deus jamais desistiu de você. Segunda aplicação para a nossa leitura de hoje. Jesus não apaga a nossa história, mas Ele muda o significado dela para a nossa alma. Isso aqui é importante, eu já disse em outras ocasiões, nós estamos estudando com os homens sobre saúde mental e corpo são e mente sã, e é exatamente isso, porque o que Deus faz conosco
não é, de fato, apagar a nossa história. A nossa história, mesmo com os percalços, tem ensinamentos. Aliás, nós não podemos desprezar os desertos da vida. As lágrimas que vertem dos nossos olhos nunca passam incólume para Deus. Aliás, o salmista vai dizer que ele é colecionador de lágrimas. Não porque ele é um tirano, não porque ele é um sádico que gosta de ver o sofrimento alheio. Não, é porque as suas lágrimas, o seu deserto, o seu vale, tem importância diante de Deus. E Ele espera que você aprenda e que eu aprenda, que nós aprendamos com aquilo que vivemos. É por isso que Jesus não apaga a nossa história. A nossa história tem utilidade. Os afetos que aconteceram lá no passado têm utilidade. É por isso que eu sempre digo que o perdão jamais nunca é apagar o passado. O fato histórico aconteceu. O perdão é desembutir o fato histórico do afeto negativo, de maneira que aquele fato histórico tenha um novo significado. Não carregue o peso que eu tenho. Porque quando nós estamos olhando para essa dimensão, de fato, nós podemos correr o risco de nos conectarmos com aquilo que nos traz o peso do passado. Então Pedro chega à praia, ele está molhado, quem sabe ofegante, mas aí ele chega naquela fogueira, a traqueia. Ele chega naquela fogueira, uma fogueira que essa palavra ela é significativa porque ela aparece 2 únicas vezes no Evangelho. É uma palavra rara, que traz essa ideia de fogueira apenas de brasa, que traz um cheiro peculiar, que traz um aroma peculiar. Pedro chega, ele vê aquela fogueira, ele sente aquele cheiro. Provavelmente elementos emocionais agora entram em ebulição na sua alma. É provável que o seu hipotálamo, que é essa parte aqui do cérebro, Pedro nem sabia o que era hipotálamo, né? Mas é provável que o seu hipotálamo capturou essas informações. Capturando essas informações, mandou para o seu corpo sentimento, quem sabe, de fuga. Sentindo e vendo aquela fogueira e lembrando da criada, lembrando das negações, lembrando de tudo que ele passou, talvez o seu corpo teve reações, teve um sentimento de culpa, querendo voltar, querendo correr, querendo fugir. Aí o hipocampo, ele vem e traz aquela memória. As amígdalas mostram que ele precisa reagir de alguma maneira. Tudo isso está acontecendo na mente dele. Ele nem sabe, mas está tudo acontecendo. E Jesus planejou para que fosse exatamente esse o quadro. Porque Pedro ainda carregava aquela fogueira dentro da sua alma. Aquela fogueira. Se na primeira fogueira Pedro carregava a culpa, Pedro carregava a queda, agora nessa outra fogueira que Jesus planeja para Pedro, ele vai carregar a transformação. Ele vai carregar a restauração. Talvez hoje à noite você tenha alguma fogueira dentro da sua vida, da sua mente, da sua alma, que faz você se conectar com o passado, com dores do passado, com mentiras que Satanás, ou mesmo a sua própria capacidade mental ou incapacidade, geraram na sua mente. Pensamentos intrusivos, pensamentos horríveis, pensamentos cadavéricos que trazem coisas horríveis para a sua alma. Aliás, o ser humano tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia. Sabe disso? 60 mil pensamentos por dia, mais ou menos. Nós capturamos aí em torno de 1000 pensamentos. Mas 60 mil pensamentos passam aqui. Imagina a loucura que é dentro da nossa cabeça. Todos os dias. Mas sabe o que Jesus está fazendo aqui para Pedro? Jesus ele está trazendo a sua mente novamente e colocando num cadinho, num ambiente, para restaurar as suas emoções. Jesus ele está voltando naquele ponto específico da mente de Pedro para restaurar as suas emoções. Talvez hoje à noite Deus está te levando para aquela parte, para aquela fogueira, para aquele momento da fogueira da sua alma, que te traz dor, que te traz ressentimento, que te traz mágoa, que te traz ódio, que te traz rancor, que te traz desvalia,
que te traz fragilidade. Ele está te trazendo ou te removendo para aquela fogueira, para aquele ambiente, para fazer uma asepsia, para debridar a sua alma. Debridar é pegar aquela ferida que está cheia de pus e com bisturi, e vem cortando, e vai limpando, e corta, e limpa, e vai todas as camadas que estão apodrecidas, vai debridando, vai limpando, e vai entrando. Dói, porque doeu em Pedro. Mas é só assim, quando a fogueira crepita na alma, queima de fato aquilo que está trazendo elementos de dor, é só assim que você pode ser transformado ou transformada. E é exatamente o que Jesus está propondo para Pedro. Vem cá, você vai chegar nesse lugar da memória, no lugar do cheiro, mas é aqui que eu vou transformar a sua vida e a sua história. Eu falei hoje pela manhã do Raskolnikov. Raskolnikov é a personagem principal de Crime e Castigo de Dostoiévski. Ele comete um crime hediondo, um duplo homicídio. Na verdade, ele planejava matar uma pessoa só, que era a pessoa que emprestava dinheiro de maneira ruim, mas ele acaba matando a sobrinha dela e ele mata um duplo homicídio. E ele começa a configurar e a confabular na sua mente que havia uma justificativa. Ele era um jovem brilhante, e aquela mulher era uma mulher já de idade, era uma mulher que praticava usúria, era uma mulher horrível. E aí ele começa a tentar colocar elementos na sua mente para poder trazer alguma veracidade para a sua alma. Só que ele descobre na literatura, ou no en passant do texto, que ele podia esconder aquilo de todo mundo. Todo mundo. Só que tinha um juiz interno que ele jamais poderia esconder. Tinha a sua consciência. Freud vai chamar isso de superego. Immanuel Kant vai chamar de imperativo categórico. O apóstolo Paulo vai chamar de a consciência dentro da nossa alma. Capítulo 2, versículo 15 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos uma consciência, um dever moral dentro da nossa alma, que nos aponta para o bem ou para o mal, nos julga positivamente ou negativamente. Existe um elemento que está dentro de nós, dentro do ser humano, que nos leva a fazer ou ter o julgamento. É exatamente isso aqui que está acontecendo com o Raskolnikov, mas está acontecendo com Pedro também. Só que tem um detalhe, na literatura, esse jovem é consumido pela culpa. Enquanto ele não se liberta da culpa, ele vai sendo consumido. Mas em Jesus Cristo, o nosso Senhor, essa culpa é aplacada pela graça. É só a graça que pode transformar, de fato, essa culpa em vida. Vida novamente. Porque o pecado e a culpa transforma o passado em presença. Você já conversou com pessoas que, quando conta alguma coisa que passou e foi ruim para ela, sobe aquela vermelhidão, parece que a pessoa está vivendo naquele exato momento, naquele exato segundo, o problema? Você conhece gente assim ou não? Eu conheço as pessoas que ela começa a contar o problema, mas vem um negócio assim, uma quentura, uma negoceira. Por quê? Porque o passado se torna presente. Presente. Jesus, ele não quer mudar o nosso passado. Mas Ele quer mudar, no caso de Pedro, e na minha vida e na sua vida, Ele quer mudar a história da nossa existência. É isso que a graça faz. Ela não muda o fato que aconteceu, mas ela muda o poder que aquilo tem sobre a nossa vida. Freud vai falar sobre isso, outros vão falar sobre isso, mas a palavra de Deus já falava há muitos anos. É assim. É mudar não o fato histórico, porque aconteceu, ninguém tem o poder, ou você tem amnésia, tudo certo, mas ninguém tem o poder de mudar o que aconteceu. Aconteceu. O que nós temos em Cristo é a possibilidade de mudar o significado daquilo que aconteceu em nossas vidas. Cristo transforma o lugar que lembrava da queda para Pedro, no lugar onde começaria uma nova lembrança. A fogueira, talvez o mesmo cheiro, os mesmos cenários, mas tem um significado diferente. Finalmente, terceiro e último lugar, por favor, Jesus vê o futuro onde nós só conseguimos ver fracasso. E isso é lindo,
Porque Pedro só via o fracasso, Pedro olhava para trás, Pedro não conseguia ver a possibilidade de avançar. Mas Jesus não olhava apenas aquela página da vida de Pedro. Hoje pela manhã eu disse que enquanto Pedro olhava e dizia, eu não posso mais participar do colégio apostólico, Jesus já estava vendo, era o dia do Pentecoste. 3.000 almas se convertendo naquela pregação petrina, cristocêntrica, profunda, bíblica. Enquanto Pedro achava que ele não podia mais, Jesus já estava vendo uma igreja pastoreada, cuidada, crescente. É por isso que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Então, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas, Pedro? Pastorei as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E olha que interessante o cadenciamento. Cordeirinho é o infante. Ovelhas são os maduros. A ideia aqui é que Pedro iria pastorear indistintamente. Tanto as crianças que vêm receber a balinha aqui no meu gabinete, quanto os mais experientes, com as cãs embranquecidas, é assim que Pedro pastorearia a igreja. Mas não com amor filéu. Existe um texto bem interessante, se você puder ler, leia, é uma bênção. Eu gosto demais do C.S. Lewis, e C.S. Lewis tem um dos livros dele que chama Os 4 Amores. Hoje, pela manhã, eu citei As Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, mas Os 4 Amores, aliás, passa aí para mim, deixa eu ver se tem alguma coisa do C.S. Lewis aí. Ah não, essa frase é do Agostinho. Mas que frase é essa? Eu volto aqui daqui a pouco, pode deixar ela aí, eu volto daqui a pouco. Mas nesse livro do C.S. Lewis, dos 4 Amores, ele vai exatamente falar dos amores, a palavra amor no grego. E a primeira palavra amor no grego é storge. Storge é o amor filial, o amor de pai para filho, o amor do Marcelo para o Marcelinho, o amor da Lelê, aliás, do Zaqueu para Lelê, é o amor pai e filho. O segundo, o amor filéu, é o amor fraternal, fraterno. O terceiro é o amor eros, que é o amor que busca o objeto amado. Não é erótico, mas é o amor do desejo, é o amor do afeto, do afago, do trazer para si. Mas o amor que Jesus estava perguntando para Pedro é, Pedro, tu me amas agapon ou ágape? E Pedro respondia, eu te amo, filéu. Pedro, tu me amas, ágape? Eu te amo, filéu. Pedro, tu me amas, ágape? A ideia aqui é, Pedro, tu me amas de maneira sacrificial, porque você já me dissera em outros momentos que você estava pronto para ir à cadeia, à prisão e à morte. E o amor ágape é esse amor. É exatamente esse amor que Jesus espera de mim e de você. É o amor que Ele desferiu para a nossa alma. E essa frase de Agostinho de Hipona, das Confissões, é uma das frases que eu mais gosto. Ele diz, o meu peso é o amor. Tem um ponto e vírgula aí. Ele continua a frase. E nessa frase, ele continua, porque o amor me leva para onde quer que eu vá. O que Agostinho está fazendo aqui é uma comparação da física da época dele. A física da época dele era mais ou menos o seguinte, o peso de um objeto leva ele para onde deve ir. Exemplo, uma pedra, a partir do seu peso ela não pode flutuar, então ela sempre cai. O fogo sempre sobe, a água corre. O que Agostinho está dizendo é, o amor me leva para onde o objeto do meu amor está apontando. É exatamente o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Se o seu amor for no dinheiro, ele vai apontar para o dinheiro. Se o seu amor for em patrimônio, em posição, vai apontar para lá. Mas se o seu amor for para Cristo, sempre vai te apontar e te direcionar para Cristo. E é isso que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está reformulando, restaurando, reconduzindo o seu coração para o lugar certo. Agora Pedro deixa de dizer, eu sou forte. Pedro deixa de dizer quem é Pedro para Jesus.
E ele passa a dizer: Senhor, tu sabes. Senhor, é o Senhor que manda na minha história, tu sabes. O Pedro que foi estremecido por uma criada, agora é restaurado pelo Senhor de todo o universo. Então, caminhando para o final, talvez você esteja hoje aqui, como Pedro, ouvindo o galo cantar, olhando aquele olhar lancinante de Jesus, chorando amargamente. Mas aí Jesus traz você para o capítulo 21 de João. E ele mostra que o galo não teve a palavra final. A última voz não é do galo. A última voz é de Jesus. E a última voz não é o galo dizendo: Pedro, olha o que você fez. Eu te avisei. Não. A última voz é de Jesus dizendo: segue-me. E olha que lindo. Porque Jesus poderia dizer para Pedro simplesmente assim: Pedro, você está perdoado. Está resolvido. Mas Jesus não apenas diz a Pedro: você está perdoado, mas Jesus diz: eu te amo, e porque eu te amo, eu continuo com um propósito na sua vida. Você continua sendo a menina dos meus olhos, e eu tenho um propósito para a sua existência. Rafael, Zaqueu, Marcelo, Luan, eu tenho um propósito para a sua vida, Flávio. A despeito do que você está enfrentando agora, a despeito da desvalia da sua alma, quem sabe você está vivendo um momento mais sombrio, aquele languido, aquele banzo, aquela dor, aquela tristeza, mas Jesus chega e te dá a mão e diz: siga-me, porque eu ainda tenho, eu ainda confio em você. Eu tenho algo para a sua vida, eu tenho algo para a sua história. Pedro entra achando que não tinha mais missão. Mas Jesus continua dizendo que o chamado dele não era para pescar peixes, era para pescar homens, era para ser pastor. Mas não um pastor, o professor, aquele que está aqui nessa plataforma, não, um pastor de almas. Um pastor de almas, que tem cheiro de ovelha. Alguém que se doa. Ele chegou ali pensando que já não tinha mais para onde ir. Mas naquela praia, ele saiu com a convicção de que o lugar dele ainda estava à mesa. Eu queria que hoje à noite você saísse daqui com essa convicção. Hoje pela manhã, na reflexão, eu vi pessoas vertendo lágrimas. E agora à noite eu vejo algumas. Eu quero crer que essas lágrimas é de convicção que Jesus ainda está chamando e restaurando. Ainda dá significado e propósito. Ainda diz: segue-me. Essa página que você está vivendo não é o fim do livro. Jesus conhece a página seguinte, a outra página, Jesus conhece o livro inteiro. Aliás, como eu disse pela manhã, Salmo 119, o salmista vai dizer: todos os dias da sua vida já estão escritos no meu livro. Salmo 139, fui corrigido pela irmã Ivanete esses dias. Salmo 139. Deus conhece todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, não saia daqui com a primeira fogueira. Saia daqui com a segunda fogueira, incendiando o seu coração e com um senso de missão. Mesmo assentado, nós ainda vamos cantar a última canção, mas eu queria agora que você, no íntimo aí do seu coração, sem exposição,
sem precisar levantar a mão, sem precisar vir à frente. Eu sinto no Espírito, e poucas vezes vocês vão me ouvir falar isso, mas eu sinto no Espírito, que hoje à noite Deus está tratando e transformando vidas aqui. Com os olhos fechados, eu gostaria que você, de fato, fizesse uma introspecção. Ouvisse a voz do Santo Pastor, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, dizendo: filho, filha, segue-me. Filho, filha, você caiu, mas não precisa ficar caído. Filho, filha, você está em franca descendência, mas você não precisa chegar até o último degrau. Eu estou com o braço e com a mão estendida a você. Filho, filha, eu não esmago a cana quebrada e nem apago o pavio que fumega. Eu tenho um projeto para a sua vida. Filho, filha, venha, siga-me. Eu quero usar a sua vida. Pai Santo, o Senhor é o Deus que conhece, que esquadrinha, que visita, que olha, que move, e que nessa noite está tocando esse coração desse meu irmão lá no fundo. Talvez, ó Pai, ele entrou aqui empedernido na alma, com o coração refratário, mas o teu evangelho, a tua palavra e a tua graça, que tem esse poder de lançar a água do Espírito, amolecer a alma e o espírito, e aprofundar a tua palavra, fez a obra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, traga, segundo a tua vontade e o teu querer, o novo significado para esse irmão, para a história desse irmão, para a vida desse irmão. Traga, em nome de Jesus, uma nova referência. É assim que eu oro, crendo que hoje à noite, histórias e vidas foram mudadas, porque a sua graça chegou nessa casa. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, sua casa e a sua vida, em nome de Cristo Jesus.